Fala, protagonistas da história, vivenciando esse momento único que a gente nem queria, mas estamos aqui. Voltei para o meu reduto, junto da minha amiga conselheira aqui, a Frida Kahlo, para quem não sabe. A Frida é uma grande amiga que sempre me orientou, desde os nossos rolês lá no México, as nossas fotinhas aqui, tem altas fotos, essa fotinha aqui, ó, mostra a Frida já me orientando, me dando conselhos de como destruir o patriarcado e o machismo. A gente não conseguiu ainda, mas estamos na luta, né? No vídeo passado, eu falei para vocês sobre o triste processo e ameaça de populações indígenas, sobre essa doença que está avançando sobre seu território também em contestação constante. E falei também da minha experiência, como essa experiência de ter vivido 12 anos em território indígena, com as etnias caingangues e guaranis, me enriqueceu como pessoa e me moldou como pessoa. Hoje eu vou falar sobre os mitos que há disseminados sobre os indígenas, mitos bastante maldosos que vêm a deteriorizar, deturpar a imagem real e verdadeira sobre os índios. Então vem comigo. Mitos sobre os indígenas. Antes de falar sobre os mitos, eu vou fazer uma indicação de leitura. Esse livro aqui, ó, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que é um indígena. Esse livro é maravilhoso, oferece uma visão indígena de natureza e também uma reflexão de como nós, capitalistas, desenvolvimentistas, estamos num caminho assim bem próximo ao fim. Não é segredo para ninguém que muitos ambientalistas e muitas pessoas já trazem essa preocupação há anos, e esse livro vem a lançar uma luz sobre o nosso olhar e trazer a visão indígena sobre a natureza e, quem sabe, propor essa reflexão necessária e trazer essa visão indígena um pouco mais para perto da gente, que nós estamos precisando. Então fica a dica aí, ó, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Dando essa indicação, vamos para o primeiro mito sobre os indígenas. Primeiro mito, os índios são preguiçosos. Esse mito, ele foi trazido pelos portugueses desde a época da colonização, quando os portugueses tentaram escravizar os indígenas. Não conseguiram. Por quê? Primeiro, o índio tinha um conhecimento sobre o território muito grande, sobre o território brasileiro. Para quem não sabe, estuda, os índios, as etnias indígenas dessa época, eles viviam em um processo de semi-sedentarismo. Eles já praticavam a agricultura, mas viviam ainda se deslocando pelo território brasileiro. Então, eles conheciam a área muito bem, mais que os portugueses. E também o indígena, ele não tinha um padrão de trabalho capitalista. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles já vieram com um processo capitalista de utilizar os recursos naturais daqui. Então, qual era a noção do português? Vou tirar tudo que me serve, né, para vender. O indígena não. Ele tem um processo de cultura ainda de sobrevivência. Então, ele retira da natureza só o necessário para ele sobreviver. Então, obviamente que ele caçou aquele dia, ele comeu aquele dia, ainda é preciso lembrar toda a sua comunidade. Ele não fazia isso para ele sozinho, igual a gente faz no capitalismo, não. Então, obviamente, ele não ia mais trabalhar porque ele não tinha a noção de acúmulo. Ele não ia caçar porque ele não tinha geladeira. Ele caçou o suficiente, a comunidade comeu. Ótimo! Sobra um tempo aí para eu ter outras atividades. E o português não entendia isso e já calçou essa alcunha nos indígenas de que eles eram preguiçosos. Eles não eram preguiçosos, eles só não se dobravam ao estilo de trabalho compulsório capitalista. E essa noção ficou. Hoje várias autoridades e vários políticos propagam essa visão e falam que o índio é preguiçoso. Então vocês já sabem que não podem falar isso daí, tá? Segundo mito, de que os índios são culturalmente atrasados.
Olha a mania que nós temos de olhar para o nosso umbigo e acharmos que a nossa cultura capitalista desenvolvimentista, ela é a única e a necessária para a humanidade inteira. Essa noção de colocar culturas como atrasadas e culturas mais desenvolvidas é uma ótica totalmente errada. E já era usada pelos portugueses para justificar o processo de colonização. Nós estamos levando a fé cristã e o progresso para os índios. Então, olha, desde 1500, uma ótica que não é rompida. Não, os índios não são culturalmente atrasados. Aliás, eles já estão lançando reflexões necessárias de como nós, brancos, estamos destruindo os recursos naturais e possivelmente colocando a nossa etnia em extinção. Então, isso daí é um erro totalmente absurdo que nós não podemos disseminar. Eles são culturalmente ricos e necessários nesse processo que nós estamos enfrentando de possível extermínio humanitário. O terceiro mito é de que os índios já têm bastante terra, já que eles não produzem nada. No vídeo anterior, eu falei para vocês que as terras indígenas correspondem a 12% do território nacional. Ou seja, eles tinham tudo e ficaram com 12%, uma troca boa, né? Mas essa noção de justificar que as terras indígenas não são bem usadas é as noções usadas pelos grupos dos agroexportadores, que concebem a terra unicamente para gerar lucro, para produzir para exportação para o capital externo. E todos os outros povos que usam a terra de outra maneira, para manter o seu grupo, usam a noção de terra para produção local, para produção para abastecer as necessidades do grupo, essa noção está errada. A deles que está certa. Então, esse mito ele contribui muito para justificar o processo de ocupação das terras indígenas por esses grupos capitalistas de grandes proprietários rurais que usam a terra para produzir lucro. Triste, né? E muitas pessoas proliferam essas palavras como se fossem verdades. Tô até pensando em mudar o nome do canal para Desconstruindo a História, que a gente está trabalhando bastantes desconstruções, né? São muito necessárias. Mas vou deixa aí. Se vocês acharem que eu devo mudar o nome do canal, vocês me falam. É isso. Nunca pedi nada para vocês, vou pedir para vocês curtirem aqui o vídeo, compartilharem com um amigo. Até o próximo vídeo.